Você toma Glifage todos os dias e acha que está fazendo tudo certo? Cuidado! Porque existe um erro silencioso que a maioria dos pacientes comete sem perceber e que pode transformar um remédio que deveria salvar sua vida em uma ameaça real à sua saúde. E o pior, quase ninguém fala sobre isso. O diabetes tipo 2 já atinge mais de 16 milhões de brasileiros, segundo a Federação Internacional de Diabetes. E o Glifage, cujo princípio ativo é a metformina, é o medicamento mais prescrito para controlar essa condição no país. Milhões de pessoas acordam todo dia, tomam esse comprimido e acreditam que estão protegidas. Mas estar protegido exige muito mais do que engolir um remédio com um copo d'água. O que ninguém te conta é que a forma como você usa o Glifage, o que você come junto com ele, os sinais que você ignora no seu próprio corpo e até o horário em que você toma, podem ser a diferença entre controlar o diabetes de verdade ou colocar seus rins, seu fígado e seu coração em risco sério. Neste vídeo, você vai descobrir os erros mais perigosos de quem usa o Glifage, os alimentos que jamais devem ser combinados com ele, os sinais de alerta que seu corpo manda quando algo está errado e o que seu médico muitas vezes não tem tempo de te explicar na consulta. Tudo isso com base científica, de forma clara e direta, porque a sua saúde merece informação de qualidade. Se você ou alguém da sua família faz uso do Glifage, fica até o final. O que você vai aprender aqui pode literalmente salvar uma vida. E antes de continuar, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem você ama e também faz uso desse medicamento. Vamos começar. Para entender os riscos, primeiro você precisa entender o que o Glifage realmente faz dentro do seu corpo, porque a maioria das pessoas sabe que ele controla o açúcar no sangue. Mas para por aí. E esse conhecimento superficial é exatamente o que leva às escolhas erradas no dia a dia. O Glifage é o nome comercial da metformina, uma das substâncias mais estudadas da medicina moderna. Ela existe há mais de 60 anos e é considerada pela Organização Mundial da Saúde um medicamento essencial. Isso significa que, para o controle do diabetes tipo 2, ela está entre os tratamentos mais seguros e eficazes disponíveis. Mas seguro não quer dizer isento de cuidados. O mecanismo de ação da metformina é fascinante e pouco explicado nos consultórios. Ela age em 3 frentes simultâneas no seu organismo. Primeiro, ela reduz a quantidade de glicose que o seu fígado libera na corrente sanguínea, porque um dos grandes problemas do diabetes tipo 2 é que o fígado continua despejando açúcar no sangue, mesmo quando os níveis já estão altos. Segundo, ela melhora a sensibilidade das células à insulina, ou seja, ajuda o seu corpo a usar melhor o hormônio que já produz. E terceiro, ela retarda a absorção de glicose pelo intestino, funcionando como uma espécie de filtro que suaviza os picos de açúcar depois das refeições. É por isso que ela é tão eficaz e tão prescrita. Ela não age em um ponto isolado, age no problema como um todo. E ao contrário de outros medicamentos para diabetes, ela raramente causa hipoglicemia quando usada sozinha, o que a torna uma opção mais segura para o dia a dia. Mas aqui começa o problema. Justamente por ser bem tolerada e amplamente prescrita, muitas pessoas passam a tratá-la como um simples suplemento, algo que se toma no automático, sem atenção, sem cuidado, sem monitoramento. E é esse descuido que abre a porta para complicações sérias. Existe ainda outro fator que explica a dependência crescente do Glifage no Brasil: o estilo de vida. O sedentarismo, a alimentação ultraprocessada, o estresse crônico e o histórico familiar fazem com que cada vez mais pessoas, inclusive mais jovens, recebam o diagnóstico de diabetes tipo 2 ou pré-diabetes. E com o diagnóstico, quase sempre vem a prescrição da metformina, muitas vezes acompanhada de orientações genéricas como corte o açúcar e faça exercício, sem o detalhamento necessário para que o paciente realmente saiba como viver bem com esse medicamento. O resultado disso é uma geração inteira de pessoas tomando Glifage todos os dias,
sem entender completamente o que ele faz, o que ele exige do corpo e o que pode dar errado quando ele é usado de forma incorreta. E é exatamente esse buraco de informação que este vídeo veio preencher. Vamos falar agora sobre o erro mais comum de quem toma glifage, e que pode ser fatal se existe um erro que aparece repetidamente entre quem usa o glifage, um erro que médicos veem nas consultas, que enfermeiros identificam nas internações e que farmacêuticos tentam corrigir nas orientações, é este: tomar o glifage sem a devida atenção ao álcool. Mas não para por aí. Existe uma combinação ainda mais silenciosa e igualmente perigosa que envolve exames ignorados, automedicação e um problema chamado acidose láctica, que pouquíssimas pessoas conhecem pelo nome, mas que pode ser fatal. Vamos começar pelo álcool, porque esse é o erro mais comum e o mais subestimado. Quando você ingere bebida alcoólica enquanto faz uso da metformina, os dois se encontram no fígado ao mesmo tempo. E aí começa o problema. O álcool já sobrecarrega o fígado por si só, interferindo na forma como ele processa e elimina substâncias. Quando o glifage entra nessa equação, o risco de acúmulo de ácido láctico no sangue aumenta de forma significativa. Isso porque a metformina reduz a capacidade do fígado de converter lactato em energia. E o álcool potencializa exatamente esse efeito. O resultado pode ser a acidose láctica, uma condição em que o sangue se torna excessivamente ácido, sobrecarregando os rins, o fígado e o coração de forma simultânea. Os sintomas da acidose láctica são traiçoeiros porque se parecem com outras coisas: fraqueza intensa, dor muscular, dificuldade para respirar, náusea, dor abdominal e confusão mental. Muita gente acha que está com gripe, que dormiu mal, que comeu algo errado. E enquanto ignora esses sinais, o quadro pode evoluir para uma emergência médica grave. Segundo estudos publicados no New England Journal of Medicine, a acidose láctica associada à metformina, embora rara quando o medicamento é usado corretamente, tem taxa de mortalidade que pode chegar a 50% nos casos graves. 50%. Isso não é estatística pequena, mas o álcool não é o único vilão dessa história. O segundo erro mais perigoso é tomar o glifage durante períodos de jejum prolongado ou com alimentação muito restrita sem orientação médica. A metformina precisa de comida para ser absorvida de forma segura. Quando o estômago está vazio, ela irrita diretamente a mucosa gástrica, causa náuseas intensas, vômitos e diarreia, sintomas que levam muita gente a abandonar o tratamento por conta própria. E abandonar o tratamento de forma abrupta é outro erro gravíssimo, porque os níveis de glicose no sangue podem disparar de forma descontrolada em questão de dias. Existe ainda um terceiro erro que poucos associam ao glifage: o uso de anti-inflamatórios sem receita médica. Medicamentos como ibuprofeno e diclofenaco, tão comuns nas farmácias brasileiras e tão usados sem prescrição, afetam diretamente a função renal. E os rins saudáveis são essenciais para que a metformina seja eliminada corretamente do organismo. Quando os rins estão comprometidos, mesmo que temporariamente por causa de um anti-inflamatório, a metformina se acumula no sangue em níveis acima do seguro, elevando drasticamente o risco de acidose láctica. Por isso, qualquer medicamento que você pense em tomar junto com o glifage, mesmo que pareça simples e inofensivo, precisa ser consultado com seu médico ou farmacêutico antes. E por último, mas não menos importante, ignorar os exames periódicos. O glifage exige monitoramento regular da função renal e dos níveis de vitamina B12, porque o uso prolongado da metformina está associado à redução da absorção dessa vitamina pelo intestino. A deficiência de B12 pode causar dormência nas mãos e nos pés, fadiga crônica, problemas de memória e até danos neurológicos irreversíveis se não for identificada e tratada a tempo. Muitos pacientes usam o glifage por anos, sem nunca ter dosado a vitamina B12 no sangue, simplesmente porque ninguém os avisou que isso era necessário. Tomar um remédio todos os dias cria uma falsa sensação de controle. Mas o controle de verdade vem da informação,
do monitoramento e da atenção aos detalhes que este vídeo está te entregando agora. Também devemos falar sobre os alimentos que nunca devem ser combinados com o glifage. Se você acha que basta tomar o comprimido e continuar comendo como sempre, este capítulo vai mudar a sua forma de encarar o tratamento. Porque o que você coloca no prato todos os dias pode potencializar ou destruir completamente o efeito do glifage no seu organismo. E alguns alimentos aparentemente inofensivos ou até considerados saudáveis podem se tornar verdadeiros sabotadores do seu tratamento sem que você perceba. O primeiro grupo de alimentos que merece atenção imediata são os carboidratos refinados de digestão rápida. Pão branco, arroz branco, farinha de trigo, bolacha, macarrão comum e todos os ultraprocessados feitos com esses ingredientes causam picos abruptos de glicose no sangue logo após a refeição. E aqui está o ponto que ninguém explica direito. O glifage não foi desenvolvido para apagar esses picos. Ele age de forma gradual, sistêmica, regulando a produção de glicose ao longo do dia. Quando você despeja uma quantidade enorme de açúcar de absorção rápida no sangue de uma só vez, o medicamento simplesmente não consegue compensar esse efeito. É como tentar esvaziar uma piscina com um copo enquanto alguém enche com uma mangueira. O remédio perde a batalha. O segundo alimento que precisa sair do cardápio de quem usa glifage, ou ao menos ser consumido com extrema moderação, é a bebida alcoólica. Já falamos sobre o risco da acidose láctica no capítulo anterior, mas vale reforçar o ponto do ponto de vista alimentar. O álcool é metabolizado pelo fígado, o mesmo órgão que a metformina utiliza para parte do seu processamento. Quando os dois chegam juntos, o fígado entra em sobrecarga. Além disso, o álcool provoca hipoglicemia de rebote horas depois do consumo, especialmente em pessoas que já fazem uso de medicamentos para diabetes. Isso significa que você pode se sentir bem logo após beber e acordar de madrugada com tontura, suor frio e confusão mental, sem entender o que está acontecendo. O terceiro grupo é mais surpreendente e por isso mesmo mais perigoso. Os alimentos ricos em gordura saturada consumidos em excesso. Carnes gordurosas, embutidos como salsicha, mortadela e presunto, frituras e laticínios integrais em grande quantidade aumentam a resistência à insulina, que é exatamente o problema que o glifage está tentando corrigir. É como remar contra a correnteza. O medicamento trabalha para melhorar a sensibilidade das suas células à insulina, enquanto o excesso de gordura saturada faz o caminho inverso, enrijecendo as membranas celulares e dificultando a entrada da glicose nas células. O resultado é um tratamento que funciona pela metade, com exames que nunca chegam onde deveriam e doses que precisam ser aumentadas desnecessariamente. Existe ainda um quarto alimento que surpreende muita gente: o suco de frutas, mesmo o natural. Uma fruta inteira consumida com a casca e o bagaço tem fibras que retardam a absorção do açúcar. Mas quando você espreme 5 laranjas e toma o suco puro, você elimina as fibras e concentra uma quantidade enorme de frutose de absorção rápida em um único copo. Para quem tem diabetes ou pré-diabetes e usa glifage, isso pode elevar a glicemia de forma significativa, especialmente no período da manhã, quando a sensibilidade à insulina naturalmente já está reduzida. Trocar o suco pela fruta inteira é uma mudança simples que faz uma diferença real nos seus exames. Por último, é preciso falar sobre o sal em excesso e os alimentos ultraprocessados ricos em sódio. Eles não afetam diretamente a glicemia, mas afetam os rins. E como já vimos, rins comprometidos alteram completamente a forma como o glifage é eliminado do organismo, aumentando o risco de acúmulo da medicação no sangue. Além disso, o excesso de sódio eleva a pressão arterial, e hipertensão e diabetes caminham juntas em grande parte dos pacientes, formando uma combinação que sobrecarrega o coração e os vasos sanguíneos de forma acelerada. A boa notícia é que nenhuma dessas mudanças precisa acontecer de uma vez. Pequenas substituições consistentes ao longo do tempo fazem uma diferença enorme nos seus exames, no seu bem-estar e na eficácia do tratamento.
O Glyphage é uma ferramenta poderosa, mas ele precisa de um parceiro à altura dentro do seu prato. Agora, o mais importante, os sinais de que o Glyphage está fazendo mal ao seu corpo. Existe uma diferença fundamental entre efeitos colaterais esperados e sinais de alerta que exigem atenção médica imediata. E saber distinguir esses dois grupos pode ser a diferença entre um ajuste simples no tratamento e uma complicação séria que poderia ter sido evitada. O problema é que a maioria das pessoas não recebe essa informação no consultório e acaba ignorando sintomas importantes por achar que é normal, ou ao contrário, entra em pânico com efeitos que são passageiros e fazem parte da adaptação ao medicamento. Vamos começar pelos efeitos colaterais comuns, que costumam aparecer no início do tratamento e tendem a diminuir com o tempo. Náusea, desconforto abdominal, diarreia e perda de apetite são as queixas mais frequentes entre quem começa a usar o Glyphage. Isso acontece porque a metformina age diretamente no intestino, alterando a microbiota intestinal e retardando a absorção de glicose, o que pode causar um período de adaptação desconfortável. Esses sintomas geralmente aparecem nas primeiras semanas e melhoram significativamente quando o medicamento é tomado junto com as refeições e a dose é iniciada de forma gradual. Se o seu médico prescreveu o Glyphage e você está sentindo esses efeitos nas primeiras semanas, respire fundo. É provável que seja adaptação, mas existe um conjunto de sinais que não são adaptação. São alertas. E o primeiro deles é a fraqueza muscular intensa e desproporcional, especialmente quando acompanhada de dor nos músculos sem causa aparente. Como já falamos, esse pode ser um sinal precoce de acúmulo de ácido láctico no sangue. Quando combinado com dificuldade para respirar, sensação de frio nas extremidades e confusão mental, esse quadro exige atendimento médico urgente, sem esperar a próxima consulta agendada, sem tomar mais um comprimido achando que vai passar. Direto à emergência. O segundo sinal de alerta é a dormência ou formigamento persistente nas mãos e nos pés. Muita gente associa esse sintoma ao diabetes em si, e de fato a neuropatia diabética pode causar exatamente isso. Mas o que poucos sabem é que a deficiência de vitamina B12, causada pelo uso prolongado da metformina, provoca sintomas neurológicos praticamente idênticos. A diferença é que a neuropatia diabética progride lentamente ao longo de anos, enquanto a deficiência de B12 pode se instalar de forma mais rápida e ser completamente revertida com suplementação adequada, desde que identificada a tempo. Se você usa Glyphage há mais de 2 anos e nunca dosou a vitamina B12 no sangue, esse é o momento de conversar com seu médico sobre isso. O terceiro sinal que merece atenção é a fadiga crônica, que não melhora com descanso. Não estamos falando do cansaço normal do dia a dia, mas de uma exaustão que persiste mesmo depois de uma boa noite de sono, que interfere na sua capacidade de trabalhar, de se concentrar e de realizar atividades simples. Esse tipo de fadiga pode indicar tanto deficiência de B12 quanto função renal comprometida, duas condições que se desenvolvem silenciosamente em quem usa metformina sem o monitoramento adequado. O quarto sinal é mais sutil e por isso mesmo mais ignorado. A glicemia que não cede apesar do uso correto do medicamento e de uma alimentação razoavelmente controlada. Quando os exames continuam alterados mesmo com o tratamento em dia, isso pode indicar que a dose precisa ser ajustada, que existe outra condição interferindo no metabolismo, ou que o medicamento simplesmente não está sendo absorvido corretamente por alguma razão. Em nenhum desses casos, a solução é tomar mais comprimidos por conta própria. A solução é voltar ao médico com os exames na mão e exigir uma explicação clara. Por fim, é importante falar sobre algo que vai além dos sintomas físicos. As mudanças de humor, a irritabilidade excessiva e a dificuldade de concentração que aparecem de forma repentina em quem usa Glyphage. Esses sinais podem estar relacionados a episódios de hipoglicemia leve que passam despercebidos, especialmente quando o medicamento é combinado com outros tratamentos ou com períodos de alimentação irregular. O cérebro,
É extremamente sensível às variações de glicose, e oscilações que o corpo tolera podem afetar diretamente o seu humor e a sua clareza mental. Prestar atenção no próprio corpo é um ato de cuidado que nenhum remédio substitui. O Glyphage é um aliado poderoso, mas ele precisa que você esteja presente e atento para que o tratamento funcione de verdade. Agora que você já sabe os riscos, os erros e os sinais de alerta, chegou o momento mais importante deste vídeo. Entender como usar o Glyphage da forma correta para que ele entregue o máximo de benefício com o mínimo de risco. E aqui está algo que precisa ficar claro desde o início. Tomar o comprimido no horário certo, do jeito certo, com os hábitos certos ao redor dele, pode transformar completamente os seus resultados. Não é exagero, é bioquímica. O primeiro ponto é o horário e a forma de administração. O Glyphage deve ser tomado sempre junto com as refeições, nunca com o estômago vazio. Essa orientação existe por 2 motivos complementares. O primeiro é que a presença de alimento no estômago reduz significativamente os efeitos colaterais gastrointestinais, porque o conteúdo alimentar funciona como uma espécie de amortecedor que suaviza o contato da metformina com a mucosa gástrica. O segundo motivo é que tomar o medicamento junto com a refeição sincroniza o pico de ação do Glyphage com o momento em que a glicose dos alimentos começa a entrar na corrente sanguínea, tornando o controle glicêmico muito mais eficiente. Tomar o comprimido 1 hora antes ou 2 horas depois da refeição parece um detalhe pequeno, mas compromete essa sincronia de forma importante. O segundo ponto é sobre a versão do medicamento. Existe o Glyphage convencional e o Glyphage XR, que é a versão de liberação prolongada. A versão XR libera a metformina de forma gradual ao longo de horas, o que reduz ainda mais os efeitos colaterais gastrointestinais e mantém níveis mais estáveis do medicamento no sangue ao longo do dia. Para muitas pessoas, especialmente aquelas que sofreram muito com náuseas e diarreia no início do tratamento, a troca para a versão XR foi o que permitiu a continuidade do tratamento. Se você ainda não conhecia essa diferença, vale perguntar ao seu médico se essa opção faz sentido para o seu caso. O terceiro ponto, e um dos mais negligenciados, é a hidratação. A metformina é eliminada pelo organismo quase que exclusivamente pelos rins, através da urina. Para que essa eliminação aconteça de forma eficiente e segura, os rins precisam estar bem hidratados e funcionando em plena capacidade. Beber menos de 1,5 litros de água por dia já é suficiente para comprometer essa eliminação em graus variados, especialmente em dias de calor intenso, que no Brasil é praticamente o ano inteiro. A recomendação geral é de pelo menos 2 litros de água por dia para quem usa metformina, e esse número pode aumentar dependendo do seu peso, nível de atividade física e temperatura ambiente. O quarto ponto é sobre a regularidade. O Glyphage não é um medicamento que você toma quando lembra ou quando a glicemia está alta. Ele funciona de forma sistêmica e contínua, mantendo níveis estáveis no sangue ao longo do tempo para que seus efeitos sobre o fígado, o intestino e a sensibilidade à insulina sejam consistentes. Pular doses de forma frequente é como construir uma parede tirando um tijolo sim e um não. A estrutura nunca fica sólida. Se você tem dificuldade para lembrar de tomar o medicamento, use alarmes no celular. Deixe o comprimido em um lugar visível próximo ao local onde você faz as refeições ou invista em um organizador semanal de medicamentos. São soluções simples que fazem uma diferença real na adesão ao tratamento. O quinto ponto é sobre o que fazer antes de procedimentos médicos ou cirurgias. Esse é um cuidado que muitas pessoas desconhecem completamente. O Glyphage precisa ser suspenso antes de qualquer exame com contraste, como tomografia computadorizada, e antes de cirurgias que exijam anestesia geral. O contraste iodado usado nesses exames pode comprometer temporariamente a função renal, e como já sabemos, rins comprometidos impedem a eliminação correta da metformina, aumentando o risco de acidose láctica. A suspensão geralmente é feita 48 horas antes do procedimento
e retomada 48 horas depois, mas o protocolo exato deve sempre ser orientado pelo médico responsável. Se você tem consulta ou exame marcado e usa glifage, pergunte ao seu médico sobre isso antes do procedimento. O sexto e último ponto deste capítulo é sobre o monitoramento contínuo. Tomar o glifage corretamente inclui manter uma rotina de exames periódicos que vai muito além da glicemia e da hemoglobina glicada. A função renal, avaliada pela creatinina e pela taxa de filtração glomerular, deve ser monitorada pelo menos uma vez por ano em pacientes estáveis e, com mais frequência, em quem tem histórico de problemas renais. A vitamina B12 deve ser dosada anualmente em quem usa metformina há mais de 2 anos. E o perfil lipídico, que avalia colesterol e triglicerídeos, também faz parte do acompanhamento essencial de quem vive com diabetes tipo 2. Esses exames não são burocracia médica, são o painel de controle do seu tratamento. Usar o glifage do jeito certo não é complicado, mas exige atenção, consistência e informação. E agora você tem as 3 coisas. O que seu médico pode não ter te dito sobre o glifage? Não se trata de culpar os médicos. A realidade do sistema de saúde brasileiro, tanto no público quanto no privado, é que as consultas são curtas, as agendas são lotadas e o tempo disponível para explicar cada detalhe de um tratamento é limitado. O resultado disso é que informações importantes ficam pelo caminho, não por negligência, mas por falta de tempo e de espaço para um diálogo mais profundo. E é exatamente esse espaço que este capítulo veio preencher. A primeira informação que raramente chega ao paciente é que a metformina tem benefícios que vão muito além do controle da glicemia. Pesquisas publicadas nos últimos anos em revistas científicas de alto impacto, incluindo estudos da Universidade de Cardiff no Reino Unido com mais de 180 mil pacientes, indicam que o uso regular da metformina está associado a uma redução significativa no risco de desenvolvimento de certos tipos de câncer, especialmente o câncer coloretal, de mama e de pâncreas. O mecanismo ainda está sendo estudado, mas acredita-se que a metformina interfere em vias metabólicas que alimentam o crescimento de células tumorais. Isso não significa que o glifage é um tratamento para câncer, mas significa que ele pode estar fazendo pelo seu organismo muito mais do que o seu médico teve tempo de explicar. A segunda informação surpreendente é sobre o envelhecimento. A metformina é atualmente uma das substâncias mais estudadas no campo da longevidade. O estudo TAMI, sigla em inglês para Targeting Aging with Metformin, é um ensaio clínico de larga escala financiado nos Estados Unidos que está investigando se a metformina pode retardar processos biológicos associados ao envelhecimento celular em pessoas sem diabetes. Os pesquisadores identificaram que a substância ativa uma proteína chamada AMPK, que regula o metabolismo energético das células, e está associada a maior longevidade em diversos organismos estudados. Ainda são pesquisas em andamento, mas o fato de que o medicamento que você toma todos os dias está no centro de um dos estudos mais ambiciosos sobre longevidade do mundo é, no mínimo, fascinante. A terceira informação que poucos médicos têm tempo de abordar é sobre a saúde intestinal. Estudos recentes mostram que a metformina altera a composição da microbiota intestinal, o conjunto de bactérias que habitam o seu intestino e que influenciam desde a imunidade até o humor. Algumas dessas alterações são benéficas, como o aumento de bactérias produtoras de butirato, uma substância que protege a mucosa intestinal e tem efeitos anti-inflamatórios. Outras alterações ainda estão sendo estudadas. O que isso significa na prática é que quem usa glifage pode se beneficiar ainda mais do tratamento ao investir em uma alimentação rica em fibras, vegetais, leguminosas e alimentos fermentados naturais como iogurte sem açúcar e kefir, que ajudam a manter o equilíbrio da microbiota e potencializam os efeitos positivos do medicamento sobre o intestino. A quarta informação é sobre a interação do glifage com outros medicamentos de uso comum, que raramente são mencionados nas consultas. Além dos anti-inflamatórios que já abordamos, existem outras interações importantes.
Os diuréticos, muito usados para controle da pressão arterial, podem reduzir o volume de líquido nos rins e comprometer a eliminação da metformina. Alguns medicamentos para tireoide, quando em doses inadequadas, interferem no metabolismo da glicose e podem mascarar ou amplificar os efeitos do glifage. E os corticoides, usados para tratar desde alergias até doenças inflamatórias, elevam a glicemia de forma significativa e podem tornar o controle glicêmico muito mais difícil enquanto o tratamento estiver em curso. Se você usa qualquer um desses medicamentos junto com o glifage, essa combinação merece uma conversa específica com seu médico. A quinta e talvez mais impactante informação é sobre a possibilidade real de reduzir ou até suspender o uso do glifage ao longo do tempo. Isso é algo que muitos pacientes nunca ouvem falar porque parece improvável, mas está documentado na literatura médica. Pessoas com diabetes tipo 2 que adotam mudanças consistentes no estilo de vida, perda de peso significativa, alimentação de baixo índice glicêmico e atividade física regular, podem alcançar remissão do diabetes tipo 2 e reduzir progressivamente a necessidade de medicação sob orientação médica. Um estudo publicado no The Lancet, chamado DIRECT, mostrou que quase metade dos participantes que seguiram um programa intensivo de mudança alimentar atingiu remissão completa do diabetes após 1 ano, sem uso de medicamentos. Isso não significa que você deve parar o glifage por conta própria. Significa que o medicamento pode ser o começo de uma jornada, não necessariamente o destino final. O glifage é muito mais do que um comprimido para controlar o açúcar. Ele é uma ferramenta dentro de um contexto maior de saúde, longevidade e qualidade de vida. E quanto mais você entende essa ferramenta, mais poder você tem sobre o seu próprio tratamento. Chegamos ao final deste vídeo e se você acompanhou até aqui, já sabe muito mais sobre o glifage do que a maioria das pessoas que tomam esse medicamento todos os dias. Mas saber não é suficiente. O que importa agora é o que você vai fazer com essa informação. Vamos recapitular o que você aprendeu. O glifage é um dos medicamentos mais seguros e eficazes disponíveis para o controle do diabetes tipo 2, mas ele exige atenção, cuidado e parceria com bons hábitos de vida para funcionar em todo o seu potencial. Os erros mais comuns, como combinar com álcool, tomar com o estômago vazio, ignorar exames e usar anti-inflamatórios sem orientação, podem transformar um aliado poderoso em um risco real para a sua saúde. Os alimentos que você escolhe colocar no prato todos os dias podem potencializar ou sabotar completamente o efeito do medicamento. Os sinais que o seu corpo manda precisam ser ouvidos e levados a sério, porque alguns deles são alertas que não podem esperar. E existe um universo de informações sobre esse medicamento que vai muito além do que cabe em uma consulta de 15 minutos. A dica mais importante que você pode levar deste vídeo é simples. Seja um paciente ativo. Leve seus exames para a consulta. Faça perguntas. Anote os sintomas que aparecem. Monitore sua glicemia com regularidade. E nunca faça ajustes no seu tratamento sem orientação médica, seja para aumentar a dose, reduzir ou suspender o medicamento. Se este vídeo te ajudou, compartilhe agora com alguém que você conhece e que também faz uso do glifage. Pode ser um familiar, um amigo, um colega de trabalho. Essa informação pode fazer uma diferença real na vida de alguém que você ama. Deixe nos comentários abaixo qual foi a informação que mais te surpreendeu neste vídeo, porque além de nos ajudar a entender o que é mais útil para você, os comentários ajudam este canal a crescer e a continuar entregando conteúdo de qualidade. Se ainda não está inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Até o próximo.